história... E esse tipo de política também, não é, Joaquim? De falar assim, olha, eu não preciso do governo. Como é que você não precisa do governo federal? Qual estado que realmente não precisa do governo federal? E aí tenta colocar ali toda essa questão de verbas dentro de investidores internacionais, claro, dentro de um projeto de privatização, né? Ele falou isso em Londres. Ele disse, então, que não precisa das verbas do governo Lula. É muita bravata, não é? É terrível. É de que sinal de que não tem compromisso com São Paulo e está ideologizando a gestão, porque tem que ceder ao Bolsonaro. No fundo, ele é totalmente dependente do Bolsonaro e sabe que ele tem que rezar na cartilha do Bolsonaro. Porque o Bolsonaro, o que está ocorrendo hoje, eu entendo até que é algo complicado, viu? Porque o Bolsonaro está inabilitado para a política, mas o Bolsonaro está fazendo campanha. Então, ele tem viajado para o interior de São Paulo, com apoio de igrejas evangélicas. Ele foi recebido, o Bolsonaro ficou até no Palácio dos Bandeirantes, dormiu lá. Então ele ficou ali, dormiu. Então ele mostrou ali que é meio que um chefe do Tarcísio. Então, aquilo que o Tarcísio fez de ruim, o Tarcísio Bolsonaro fez de ruim para o Brasil, o Tarcísio está fazendo em São Paulo. A começar por entregar essa empresa lucrativa, eficiente, que é a Sabesp, que tem que ter controle do Estado segundo a Constituição. E ele está entregando para iniciativa privada, infelizmente. E hoje, o que eu digo, ele tem uma aprovação maior, eu acho estranho isso, porque você tem, do Lula, ele tem 42% de aprovação em São Paulo e tem 49% de desaprovação, segundo essa pesquisa, tá? A Big Data. E o Tarcísio tem 56% de aprovação e 35% de desaprovação na cidade de São Paulo. Eu entenderia no estado, o estado é mais conservador, no interior de São Paulo, cidades grandes que tem mais conservador, mas na cidade de São Paulo, para mim, esses dados são surpreendentes. Porém, é o que está a pesquisa é positiva do lado das chances do Boulos, assim eu entendo, mas você tem na questão da aprovação do Lula, porque eu acho que é muita pancada, a rede social bolsonarista ela é muito intensa, e além disso conta com a mídia corporativa, que faz sempre a campanha contra o governo federal. E, de qualquer forma, na hora da eleição, e o Lula já foi assim outras vezes, na hora da eleição, aí é a hora em que você chama o eleitor e diz, agora nós vamos falar a verdade. Vocês ouviram muita campanha, vocês viram muita campanha contra nós, e agora nós vamos dizer o que nós estamos fazendo. E, na verdade, tem feito. Sábado, você teve o lançamento da Pedra Fundamental, isso é importante, né? Começa a construção de um campus universitário em Itaquera, e você vai ter um Instituto Federal da cidade de Tiradentes. Eu não sei se você conhece a cidade de Tiradentes, André, eu tive que conhecer como repórter que eu fui, então eu ia para vários locais. Eu conheci bastante a cidade de São Paulo. Então, a cidade de Tiradentes é uma cidade com pouca... É uma cidade muito isolada. Inclusive, a própria rua que chega até lá, Tiradentes, é uma avenida só, é muito complicado. Então, para as pessoas saírem, é um trânsito terrível. Tem até projeto já de levar o que o governo do estado deveria fazer, né? Que deveria levar, até numa época se falava de levar o monotrilho, que era uma modalidade de metrô para lá, mas isso não foi levado adiante, mas deveria levar, porque é isolado, a cidade de Tiradentes ela está isolada, ela fica espremida, fica ali, e as pessoas lá não têm muita oportunidade de trabalho, não têm oportunidade de estudo, e agora vai ter um Instituto Federal de Educação, fantástico isso, foi lançado pela Fundamental. E também, de outro lado, você viu do outro lado da cidade, que é na Zona Sul. Então, ali o Lula foi lá anunciar que vai ter hospital, vai ter as UPAs, e, infelizmente, me surpreendeu muito, porque eu não via isso. Eu cobri o tempo, o Alckmin era adversário do Lula, forte, inclusive disputaram a eleição, um contra o outro em 2006. Mas o Alckmin, ele entendia o papel do governador, o Serra também entendia o papel do governador, e em eventos como este, que foi de anunciar essas obras, e também, principalmente, a extensão do metrô. Quer dizer, é terrível aquela rodovia, que é a avenida ali, né, que vai até o Jardim Ângela, que é a Imboimirim, que você também tem dificuldade de acesso. E hoje o metrô chega até ali, a estação do Capão Redondo. E depois ela não chega do Jardim Ângela e vai para lá. E o governador não estava, que ele vai ser o grande beneficiado dessa obra e precisa assinar o contrato. Aí ele está lá em Londres, ele meio que zomba. Um gestor não pode fazer isso. Dizendo o seguinte, você está trazendo obra, ele diz, não, já está assinado o contrato, eu não preciso de verba do governo federal. Como não precisa? Como não precisa? Isso é verba, evidentemente, que o Lula não vai perseguir São Paulo, vai fazer, tem que fazer. Mas o governador não pode agir assim, ele tem que pensar primeiro no povo e deixar de fazer essa discussão política menor, né? Agora, por isso, o que eu surpreende é que tem essa aprovação, 56-35, porque um governador que, dando uma declaração como esta, mostra que é absolutamente irresponsável, para não dizer leviano, porque um gestor não pode fazer isso. É uma obra que vai custar bastante, 3,5 bilhões, metade
tem que virar do BNDES. E tem que ver, então, você tem que estar lá junto com o presidente, que determinou que haja esse tipo de obra, que é o PAC, né? Que tem o PAC. Uhum. E outra coisa, São Paulo ainda vai ter uma outra obra. Então, por que o governador vai ficar brigando com o governo federal? São Paulo ainda vai ter uma outra obra que vai ser fantástica, que é uma obra que muda os rumos. Eu digo assim, a própria relação que tem, ou as formas de transporte, a facilitação do transporte, que vai Campinas, São Paulo e Rio de Janeiro, que é o trem de alta velocidade, que muda muita coisa, que é o trem-bala. Isso vai ocorrer, é um projeto que já está lançado, os estudos já começaram, e então o governo federal tem que trabalhar com o governo de São Paulo. Eu já vi, olha, cobrindo, eu vi a Irundina era prefeita de São Paulo, cidade de São Paulo. Porque o Ricardo Nunes também não foi no lançamento dessas obras. Eu vi que a Irundina era prefeita de São Paulo, o presidente era o Collor. A Irundina se dava bem. Não se dava bem, não. Não precisa gostar da pessoa, vão disputar ele. Não é irresponsável, sabe que um precisa do outro, porque governa para o povo. Não governa, o Tarcísio está governando para o Jair Bolsonaro, fazendo essas brigas estúpidas. E o que é mais triste, né, Joaquim? Porque parece que ele faz esse tipo de fala, parece que é para extrema-direita, que depois ela vai ser, mais uma vez, pautada pelas igrejas evangélicas, pelos pastores. Então, para aquele eleitorado que está ali na igreja, que não lê notícia, aquilo já é um fato. Tá vendo? Ele falou, não precisa. E quantas vezes eu já ouvi isso? De que as ações não dependem, por exemplo, do governo federal. E é muito difícil você explicar para as pessoas que sim, que não tem como, não é? Então, quem perde é o Estado de São Paulo e quem perde é a população de São Paulo. Você tem, André, que é o seguinte, mesmo assim, ele está lá vendendo a Sabesp. Ele vai ter que vender muito barato a Sabesp, porque o investidor sabe quando o governador é briguento, que o governador é ideológico, que o governador não quer ter uma boa relação com o governo central, o governo federal. Então o investidor vai fazer o quê? Vai pagar menos. Fala, mas será que ele tem tanto poder assim? Porque você assume o risco. O risco. Então você lembra que o Bolsonaro isolou o Brasil. O Brasil virou um pária. São Paulo é muito grande. E o Lula não vai prejudicar São Paulo. Mas o que o Tarcísio está fazendo é a mesma coisa que o Bolsonaro fez em relação ao mundo. Está tentando isolar São Paulo.